Gente, eu tô devendo um jantar pro meu namorado. Sério? Na primeira temporada ele falou, você vai gostar do Sawyer. Eu falei, impossível. Oi, gente, Rodrigo. Maíra. Victor. Larissa. Welcome! Don't leave the video if you're an English speaker. Just turn on the subtitles, please, and have fun. Nós vamos escolher nossos 5 episódios favoritos da 5ª temporada. Difícil, viu? Foi difícil? Foi. Não, dessa vez eu não achei difícil, não. Eu achei. Então vamos lá. Pior que eu não achei difícil. 5º lugar. 5º lugar, This Place is Death. 5º episódio. Gostei muito de ver o grupo da Rousseau, né? Quando eles eram jovens ali. Apesar de ter tido toda aquela discussão ali sobre ela lembrar ou não do Jim, né? Foi massa ver. Também é uma coisa que eu não achei que a gente ia voltar. Que a gente ia voltar não, né? Que a gente ia ver do passado e a gente, com essas viagens no tempo da ilha, teve a oportunidade de ver. Eu achei muito bom. Eu gosto muito desse episódio também. Quase entrou. A força de vontade do Loki ali pra chegar no mecanismo de mover a ilha foi... Como comovente. Foi um momento aquilo. impactante. Mais um momento sofrido do Loki. Ai, foi duro né? de ver. Beleza, legal. Lari, seu 5º. Whatever happened, happened. Episódio 11. Eu escolhi esse episódio porque nele tem a questão da Kate. A Kate não entrou no meu pódio, mas vocês sabem que eu amo a Kate. E assim, esse episódio foi importante pra mim no sentido de ver essa relação da Kate com o Aaron e as escolhas que ela fez em relação a ele e como ela se viu, assim, sabe? Como ela viu o quanto precisava dele e depois o quanto precisava deixar ele ir pra seguir o caminho dela, pra fazer o que ela considerava certo, que era encontrar a Claire. Então, todo esse dilema, assim, que eu acho que ficou durante a temporada, e a temporada passada e essa, foi ficando meio que, assim, como é que eu posso dizer? Debaixo do tapete, assim, sabe? Ela foi levando, eu sou a mãe dele, até que chegou um ponto que eu acho que foi o limite dela, assim, sabe? Eu acho que pegou muito nos valores dela, no que ela pensa sobre tudo e tal, então... eu gostei de ver, assim, a Kate ficou mais escanteada nessa temporada, mas eu achei importante esse episódio justamente porque mostra como ela estava se sentindo esse tempo todo, né? Não, acho muito relevante pra personagem. Pelo que ela fez na ilha também, né? Levar o Ben, tipo, ela teve essa iniciativa de, né? Não, pô, é uma criança e tal, a Juliet também e tal, mas ela também teve participação fundamental ali. Beleza, seu 5º episódio? O meu foi o finale. Aí. 5º? No 5º, exatamente. Foi o 5º. É porque assim, o finale foi, sabe, o finale fechou, assim. Foi muito bom. Mas os outros episódios tiveram, assim, coisas mais impactantes porque a gente ainda não tinha algumas explicações, entende? Entendo, totalmente. Então, o finale, acho legal. o finale teve lugar aí no meu pódio por conta das revelações mesmo. O encontro com o Jacob, né, todo aquele diálogo lá com o falso Loki. O jeito que mostra o Jacob pela primeira vez, né? Exatamente, e claramente nossa reação, nossa, assim vai apresentar o Jacob assim. Engraçada a reação. E todo o caos formado, né, a história da bomba, o incidente e toda aquela movimentação. A última cena com a Juliet também foi de partir o coração, né? Ver a reação do Sawyer e tal. E o esforço dela em, mesmo lá caída, em fazer acontecer. Aliás. Fazer acontecer o que eles queriam todo o tempo ali. Exatamente. É o meu 2º, tá? O finale é meu 2º lugar aí. E eu acho tudo isso que você falou, com certeza é verdade. E eu acho fascinante ver o Jacob na vida das pessoas ali mais jovens, sabe? Tipo, isso, essa parte foi bacana. Uma coisa que a gente já desconfiava, mas que, tipo assim, sacramentou, né? Tipo, cara, eles estão sendo vigiados desde, sei lá quando, desde a infância, né? A gente sabia que o Loki, né, já tinha ali sendo observado pelo Richard, aí porque o próprio Loki mandou o Richard lá, porque, enfim, aí você começa esse ciclo aí, né? Mas nesse episódio aí do incidente, a gente vê o Jacob lá
nessa jornada Sim. de falar com a galera. E a questão toda da a cena da Juliet com o Sawyer ali, meu Deus. Foi duríssima. Duro, mas assim, como um finale tem que ser, né? Impactante, forte, cheio de cenas importantes. Foi muito. Beleza, o meu quinto é o primeiro episódio da temporada, Because You Left. Quando a gente começa a ver as coisas da viagem no tempo, né? Porque no final da quarta, a ilha some e pra onde ela foi? Foi. E só os clarões que a gente ainda não tinha entendido. Os clarões que a gente não tinha entendido. Mas ali a gente começa a ver, caramba, o avião caindo ali, mostrando, né, que eles estão viajando no tempo. Aí o Daniel explica, mas não explica, tal. E que a gente começa, se ambientar em, caramba, então vou ver viagens no tempo. Eu sempre fui fascinado por isso. E em Lost isso é uma coisa, né, uma grande parte da série. Então, ver tudo isso acontecendo na introdução da temporada foi bem legal pra mim, achei muito massa. O quarto é o episódio 7, The Life and Death of Jeremy Bentham. Esse é meu terceiro. Eu acho que gerou muita expectativa, né? Essa presença do Locke como Jeremy Bentham. Sim. E foi bom ver isso no mesmo episódio, né? Uhum. Ele indo atrás da Helen, a própria morte do Abaddon ali no meio disso, o quase suicídio dele, né? E a forma como ele, mais uma vez, infelizmente fracassa nas coisas que ele tenta, apesar dele ter conseguido, não do jeito que deveria ter sido, né? Assim. Isso é foda, porque tipo assim, sei lá, quem foi? Não sei se foi Van Gogh, um desses assim que só depois da morte que viu a obra sendo reverenciado, né? Uhum. Que não viu, obviamente, que nós né, reverenciamos a obra. Então, o artista que morreu pobre, né? O Locke. Reconhecimento. Tipo, porra, ele foi importante em tudo que aconteceu, só que ele, né, morreu e não soube de nada. Assim. É foda. E era o que a gente estava comentando aqui. Talvez essa obra final do Locke seja o legado que ele deixou pro Jack, né? Ah, sim. É verdade. Com aquele último bilhete de eu queria que você tivesse acreditado em mim. E dá pra ver que realmente isso teve não sei se é exatamente isso, né? Mas isso somado às outras experiências do Jack teve um impacto muito grande na forma do Jack agir nessa última temporada, né? Então talvez ele seja o grande herdeiro do Locke, digamos assim, né? E logo ele, né, que era antagonista. Por mais contraditório que seja, né? Eu acho esse episódio, assim, ele tem um clima, uma atmosfera. Ele tem uma atmosfera diferente dos outros episódios de Lost. Infelizmente, assim, pra nós fãs do Locke, é uma atmosfera triste, pesada, assim. É isso, eu acho esse episódio pesado, assim, sabe? Tipo, em todos os momentos que o Locke tenta e não consegue, até assim, porra, o Ben matá-lo e tal. Acho um episódio triste, pesado, mas, né, episódios bons são esses que mexem com a gente. Então, por isso que eu coloquei ele no meu terceiro lugar aí. Nem sempre o que é bom é feliz, alegre, né? Exatamente, é o que mexe com as emoções. Lari, seu quarto. O meu quarto é His or Our You. Eu Said. coloquei esse só por causa do Said. Said tá meio de escanteio também, então eu gosto de usar esses Episódios. A escolha dos episódios pra reverenciar, pra meio que trazer à tona personagens que não estavam no meu top de personagens, né? E eu achei esse episódio sensacional. Primeiro porque, assim, a gente passou muito tempo na temporada
tentando entender qual era o grande ódio que o Said estava sentindo em relação ao Ben. Acho que isso desde antes da temporada anterior, né? Desde a 4ª. A gente ficava, tipo, o que aconteceu? Essa tensão entre eles e tal. E aí esse episódio explica bastante sobre isso. Pra mim, a cena dele contando literalmente a verdade. Aquela cena é sensacional pra mim. É muito ele, engraçado, tipo, velho. é verdade, pergunta pro Sawyer. Quem é Quem Sawyer? é Sawyer? Não, e o Sawyer dá uma gelada nessa hora, engraçado. Pra mim, essa cena é sensacional. E toda essa questão, até comentei, né, sobre o fato de que, pra mim, no final das contas, todas as escolhas que eles fazem levam eles a tudo que a gente já viu, né, acontecer. Então, no final das contas, eles estão escolhendo caminhos, tentando mudar as coisas, mas, na verdade, está guiando exatamente para onde eles têm que ir. E eu acho que essa atitude do Sawyer é uma delas. Ele tentar matar o Ben com o intuito de mudar as coisas, na verdade, ele está fazendo exatamente o que ele deveria fazer. Que é trazer o Ben para esse lado mais obscuro, talvez, não sei, né? Construir todo esse Ben que a gente conhece hoje. Talvez essa construção desse Ben que a gente conhece hoje seja muito por causa do próprio Said. Eu acho que é o maior responsável aí. Né? E é isso pra mim foi o mais interessante, ver isso. Porque quando ele atira no Ben, depois ele foge, eu fico pensando, será que ele realmente vai conseguir fazer alguma coisa que modifique? Mas no final das contas a gente sabe que, né, whatever happens, happens. Então, eu fico tentando entender o que passa na cabeça do Said. Tipo, ele faz isso com muita confiança. Tipo, eu já fiz meu propósito. Ele chama isso de propósito dele também ali, né? Ele fala ali pro Sawyer que, cara, eu entendi agora o que eu vim fazer aqui. Na cabeça dele era dar um teco no Ben, mas, exato. Enfim, só contribuiu pra tudo. Foi. Né? Até quando a Kate fala assim, não, a gente salvou ele. Tipo, E aí- ele fica tipo, quê? Porra. Mas enfim. É engraçado. E falta o seu quarto, né? Meu quarto é o 12. É o Dad is Dead Dead. is Dead. Assim, eu ignorei completamente, né, todos os sinais. Mas eu também, tá? Eu ignorei completamente todos os sinais e pra mim o Loki tava vivo mesmo na ilha. Sim. E aí pra mim é sensacional aquela parte final mesmo do Ben sendo julgado ali pela fumaça. Não, e agora que a gente sabe que era o fake Sim. Loki, ele fala, eu vou buscar Eu vou ajuda, ali buscar gente. uma corda. Né, tá esperando a fumaça aparecer e nada acontece. E aí o Loki, eu vou buscar ajuda, e nessa de vou buscar tipo- ajuda, a fumaça aparece. Cara, Ai, é tipo gente. Clark Kent e Superman. O Loki e a fumaça nunca estão no mesmo lugar. Essa é uma das coisas que eu nunca ia adivinhar. Nossa. Tipo, ele foi buscar ajuda porque ele é a fumaça, tipo... Eu nunca passava pela minha cabeça. Não dá, pô. E aí ali ficou muito claro que a fumaça era algo assim ruim mesmo, porque foi muito pesado. Eu não fiquei com dó do Ben, não, mas foi pesado ele ter aquelas imagens. Usou a Alex também, que é um ponto sensível. Exato. Claramente assim, a criptonita do Ben, né? Pode-se dizer, era a Alex. E legal também ficar sabendo como que a Alex chegou até ele. Porque, assim, era pra ele ter matado a Rousseau com o bebê e todo mundo. Sim. E aí ele contraria, né, as ordens do Widmer. E ali foi... Eu entendi que ali foi quando começou a rusga dos dois, porque é como se ele tivesse desobedecido, né, descumprido ali a ordem do Widmer. E aí foi interessante, porque ele poderia ter matado as duas e não, ele deixou a Rousseau livre e levou a Alex como se fosse assim, como se fosse sei lá, uma consolação. Não, pelo menos eu tirei a menina dela, alguma coisa assim. Boa, bom episódio mesmo. Meu quarto episódio é o episódio 15, Follow the Leader. Por duas cenas, basicamente. Uma, que é o Flock, né, que a gente acha que é o Loki. Flock indo lá com o Richard e com o Ben, falar pro Richard curar, tipo, fazer o curativo na perna do Loki. Só que ele era o Loki mesmo. Só que ali, né, um é o Flock e o outro é o Loki. Sim. Mas a gente acha que os A dois gente não são... sabia. Os dois são que Loki. os pessoas são Loki. E a gente acha massa
né? Que o Loki salvou o próprio Loki. Exatamente. Tipo assim, a gente comentou isso no episódio. Nossa, ele se salvou. Exatamente, só que, enfim, Não só que não. foi. Né? E ele, tipo, a ilha falou pra mim. Exatamente. Ai, que Você ódio. fica tipo, nossa, Você que vê. conexão é essa? Neural com a ilha. Ele assim. manipula muito o Ben, né? Tipo, Como o ele fala, Ben- você não conhece o Jacob, né? O Ben que sempre foi o mastermind da manipulação, né? Foi. Até então. E aí o Por Ben- isso que a gente ficou assim, meu Deus, o Loki, uau. E não era o Loki. Essa cena, e também a cena que eu acho a cena mais engraçada de Lost, cara, que é o Pierre Chang lá questionando o Hurley, né? Tipo, quantos anos você tem? Que ano você nasceu? Quem é o presidente? dos Estados Unidos? Essa cena é sensacional. Essa cena é muito boa, muito boa. Muito bom mesmo. Aí ele, você tem 40 e tantos anos. Lutou a Guerra da Coreia? Não, isso aí não existiu. É isso. Terceirão. Terceiro, episódio 8, La Fleur. La Fleur. É o meu segundo, É o seu segundo, olha aí. com certeza. Muito bom. Acho que foi a virada, né, dessas duas partes da temporada, que é onde para de ter as viagens no tempo realmente, constantes, realmente. né? Foi o último, né? O O último último clarão. último clarão. Achei muito bom, assim, Perdão. ser inserido naquele contexto ali da Dharma nos Nossa, primórdios, né? E ver que o Sawyer tava lá como alguém importante, né? O Sawyer, tanto o Sawyer como a Juliet, o Miles, o Jim. Mas, enfim, eu achei muito bom isso. É muito, muito legal ver isso tudo acontecendo mesmo. Pra mim foi a descoberta ali do Sawyer com a Juliet, que a gente já vinha meio que pescando umas coisas nos outros episódios, e ali vê-los juntos e de casalzinho e todo bonitinhos, assim, foi muito legal. E foi ali que o Sawyer entrou no meu pódio, porque eu vi como que ele estava engajado, como que ele estava assim confiante, que agora ele exercia ali uma liderança, ele era alguém importante, ele estava assim totalmente adaptado àquela vida, né? E que que a gente viu que ele nos outros episódios que ele defendia muito e que ele não queria que nada atrapalhasse, que nada corrompesse ali o que ele tinha construído naqueles 3 anos. Pra mim foi, assim, a melhor parte. Ótimo. Lari, seu terceiro? O meu terceiro, Some Like It Hot. O 13. Eu coloquei esse porque a minha menção rosa foi o Miles e é um episódio que mostra mais sobre o Miles, né? Mostra a história dele, que era uma coisa que eu esperava muito, porque a gente fica sabendo coisas muito por alto, assim, do Miles. Sobre os poderes dele, a gente questiona e tal. E foi interessante ver, acho que não é nem sobre os poderes em si, porque isso não é o foco do episódio. O foco é toda essa história dele com o pai, que eu não esperava. Eu fiquei, tanto que eu ficava, tipo, gente, tem algo por trás. Eu queria muito saber. Era algo que me interessava muito. E eu gostei de saber que, no final das contas, a gente tinha uma visão errada, por exemplo, sobre o Dr. Chang, né? Que era completamente diferente. No início, eu até fiquei, tipo, nossa, mas ele tá tão malvado, esquisito e tal. E a gente tinha uma visão ruim dele, né? E depois a gente vai vendo que não é bem assim. Ele passa a desconfiar um pouco das coisas. Ele dá um pouco de ouvidos pro Daniel, quando o Daniel fala sobre ser do futuro. Ele pensa sobre isso. Então, ele é um cara que é aberto a entender o que tá acontecendo na ilha, porque ele sabe de algumas coisas da ilha, né? Não 100%. Mas eu gostei muito de ter conhecido mais, tanto da história do Miles, quanto da conexão dele com o Chang e o próprio Chang, assim, sabe? Eu gostei muito. Fora as cenas do Hurley, né? Tipo, nossa, o nome dele é Miles também, que coincidência. Eu fiquei, pô, não é possível, E né, o foco é esse da paternidade. É uma revelaçãozinha ali no meio do episódio, né? Sim. Que é o filho dele. Mas vocês já tinham desconfiado e tal. Pra alguns ficou óbvio, pra mim nem tanto, mas meio que... Que é também, que o título do episódio é uma alusão a Hoth, né, do Star Wars,
cuja grande revelação também tem a ver com paternidade. E no incidente, no último episódio, né? O Chang, o negócio cai na mão do Chang, né? E quem salva é o Miles. O Miles é que tira o negócio lá, pra ele conseguir tirar a mão, né? Assim. E no Star Wars também corta a mão. Lá no primeiro vídeo de orientação, dá pra sacar que ele não tá com a mão. Eu não sei se ele tá sem a mão ou se ele tá com a mão machucada, sacou? Nunca que a gente ia porque a gente não tinha falado disso ainda. Nossa, vou ter que ver, a gente vai ter que ver de novo. Como assim? Muito louco. Ele tá com o braço paradão, duro assim, sabe? O outro mexendo normal, o outro durão aqui assim. Mas enfim, vamos lá. Seu terceirão? Meu terceiro é o 14. The Variable. Sim. O que justifica, né, a minha escolha do Daniel como meu top 3. Porque também foi um episódio, assim, cheio de informações trazidas pelo Daniel. Também foi bacana ver ali a infância dele e saber como que era a Heloise, né, com ele, já ali toda aquela pressão. E a gente viu que o Daniel, ele foi praticamente induzido, né? Você via ali que ele gostava de tocar piano, talvez se a mãe dele não tivesse ali usado da sua influência, talvez ele nem virasse um cientista. Caralho, deixa eu aproveitar que você falou disso. E se o cara que projetou aquele negócio na estação Looking Glass lá embaixo, que foi programado por um músico, que era o e Daniel. se tivesse sido o Daniel, velho? Nossa, isso teria sido que só um músico saberia. E o Daniel era, né? Sim. Inteligentíssimo. Enfim, caramba, verdade. Isso seria massa, mas enfim. Nossa, faz muito sentido. Faz mesmo, agora faz sentido. E aí a gente se questiona, né? Que talvez ele tenha sido preparado para isso, né? Pela Heloise, pelo Widmore também. Né? Porque o Widmore vai lá e oferece bolsa e a mãe dele praticamente força ele a aceitá-lo. E toda aquela pressão para ele não se distrair quando era criança, para não se distrair ali com o piano, né? Adulto, para não se distrair com as mulheres, por exemplo. Então a gente vê que ele foi designado para aquilo desde sempre. Focar na pesquisa que ele fazia, né? Que era uma pesquisa que era... O investimento da pesquisa era feito pelo próprio pai, que era o Widmore. Ai, que loucura. Aí tem, né? Todas essas revelações e a morte dele também, poxa, pela própria mãe. Foi... Foi triste ele também. Ele fala, né? Você sabia o tempo todo. Era. Sim. A última cena é isso. Ele falou, você sabia o tempo todo. E mesmo assim me mandou pra cá. Tá. Foi. Muito bem. Já falei meu terceiro, seu segundo. Era pra eu ter falado antes, né? Mas é o finale. Ah, tranquilo. Pode falar do finale aí. É o finale. Cara, eu acho que talvez fosse a minha maior expectativa, né? Ver o Jacob, saber mais sobre ele. Na minha primeira vez que eu vi também, era a minha maior expectativa. E finalmente ele apareceu ali, né? E, enfim, acho que esse finale foi muito revelador sobre várias coisas que a gente já vinha conversando antes, sobre ter um lado bom, um lado mau ali da ilha, sobre como esses lados têm influenciado muito todos os acontecimentos, né? Até coisas que a gente dizia assim, ah não, a ilha fez tal coisa, a ilha fez... Na verdade, era a influência do Jacob ou do Mib, fazendo com que as coisas acontecessem por meio da fumaça, por meio das curas, como na situação da queda do Loki, né? Então eu achei muito bom ver, finalmente ter essa resposta, assim, né? É bom demais ver isso mesmo. Foi bem satisfatório. Foi. Lares, segundo o meu já segundo foi, é This Place Death, que mostra sobre a Rousseau, né? Que pra mim acho que foi uma das cenas mais sensacionais, assim, quando eu vi que foi
meio que no início, assim, foi quando começou os saltos e tal. E ver uma coisa que a gente só ouviu falar, porque a gente passou várias temporadas ouvindo a Rousseau contar várias histórias, várias temporadas dela contando sobre os colegas dela, e a gente se questionava muito, né? Será que não foi ela que fez isso? Será que não foi assim que aconteceu? E ali a gente vê a cena acontecendo, tudo acontecendo. Não só cena, né? Mas toda essa construção do Jim ter encontrado a equipe da Rousseau e eles terem feito todo... Como que eles fizeram a mensagem, né? Que ela gravou e tal. E o que aconteceu de fato, que ela achava que era doença e tudo mais. Não fica, tipo, 100% claro, mas a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira, né? Ela tem umas visões, a gente até comentou, né? Que o Jim desaparece do nada, depois aparece do nada, e aí ela fica confusa, ela tá perdida. A gente normalmente vê o que aconteceu com a turma dela lá, que ela matou. E com a mente dela também, porque a gente acha ela meio maluca, assim. Muitos traumas, coitada. E hoje a gente meio que entende, porque ela, assim, ela passou, depois que tudo isso aconteceu, ela ainda passou muito tempo sozinha. Sim. Ela e a filha, ela teve a filha, depois roubaram a filha dela. Então foi todo um trauma, assim, cara. Foram 16 anos de muito trauma, entendeu? E eu achei muito legal assistir tudo isso. Perfeito. E só complementando, porque quando ela morre daquele jeito, assim, tão... A gente, poxa vida, é assim que ela vai morrer e a gente não sabia nada dela, assim... Por exemplo, não tinha passado nenhum flashback dela, a gente não sabia nada. Poxa, era até injusto, né? Porque ela apareceu em alguns momentos, assim, lá na Dinamite, naquela armadilha que eles tentam fazer. E aí ela morrer daquele jeito, a gente, poxa... Aí bem depois mostra depois ela chegando e tudo. Foi bem satisfatório. Foi bom pra isso também, pra ter ela de volta, Vou falar meu primeiro, então. Meu primeiro e querido LaFleur. Ai, é o meu primeiro também. É o seu primeiro também. Sim. É como o Vitor falou, foi ali um turning point, né, na temporada. Foi. E, pô, é muito gostosinho esse episódio. Assim, tem uma tensão ali dele chegando ali em 77 e 74, né? E tendo que lidar com a galera da Dharma e tal. Mas aí ele vai lá, fala com o Richard, e aí ele, pô, né, mostra seu valor ali e tal. Mas assim, a coisa desse episódio é o rolê dele com a Juliet, né? E sim. A gente shippando, né, durante o episódio, só no fim que a gente vê que eles realmente... A Maíra querendo que eles se beijassem. E o beijo toda hora que eu pedia. Tipo assim, antes eu achava que, né, esse negócio com a Juliet era assim, uma coisa construída nesse episódio, mas assim, como a gente já falou antes, vem sendo construída há um tempinho, mas ele é a resolução, o resultado, a recompensa, melhor, essa palavra que eu tava esperando, a recompensa. E que recompensa? Eu acho muito gostoso esse episódio. Ele é divertido, ele é emocionante, ele é tudo que Lost tem, né, de bom aí. Depois que o Locke sai da ilha e os saltos param, é ali que vai começar essa jornada deles, de tipo, tá, agora a gente parou aqui nesse tempo, vamos se virar, vamos tentar resolver as coisas. E eu acho muito legal, assim, ir vendo depois o Sawyer resolvendo as coisas do jeito dele. Ele usa, tipo, o jeito dele, quem ele é pra resolver as coisas, assim, sabe? E fazer as amizades e construir toda a confiança que ele constrói da galera em cima dele, né? E das pessoas que estão com ele ali. Eu gosto muito, assim, que ele criou tudo bonitinho, assim, pra poder se manter e tal. Era uma coisa que o Sawyer já queria. A gente sabia desde quando ele tava lá com a Kate, que ele queria meio que construir uma vida com a Kate. Não é algo que a Kate queria com ele ali, mas depois a gente vê ele construindo isso, porque era algo que ainda tava na mente dele, sabe? Sim, sim. E é muito legal saber que, tipo assim, ele e a Juliet, cara, pra mim a parceria dos dois sendo criada ali, sensacional. Ótimo. E aí, seu primeirão? Meu primeiro já foi falado também, The Variable. Boa. Como a gente comentou, né, o outro lado do The Constant. Cara, assim como a Lari falou, né, eu gosto de colocar um episódio quando eu não consegui colocar
o personagem no meu top. E eu acho que o Daniel merece estar aqui representado por esse episódio também. Merece. O personagem que apareceu, né, já aos 45 do segundo tempo, mas teve muita importância e que tem uma história muito trágica, né? Eu acho que é quase como se as pessoas mesmo não tivessem muita escolha nesse universo. Porque, tipo assim, ele a vida inteira foi levado pela própria mãe dele a ser aquilo, a ser um cientista, a nunca se desviar daquele aspecto da vida dele, só para que ele conseguisse voltar no tempo para a própria mãe matá-lo. E tudo continua sendo. Como se a mãe dele, no futuro, que já tinha matado ele, quisesse proteger de todas as formas aquilo que já tinha acontecido. Isso. Né? Sendo que ela poderia pensar, não, vamos tentar fazer diferente, vou tirar ele da ciência, vou tirar ele de qualquer contato com essa ilha, para que ele não consiga voltar no tempo e apareça lá e quem sabe assim eu acorde um dia e eu nunca o matei, sabe? Uhum. Mas não, ela faz exatamente como todos os outros personagens, né? Parece que são sempre levados a fazer aquilo que tem que acontecer. Muito bom, muito bom. E seu primeiro? Meu primeiro é o 7. É o Vida e Morte de Jeremy Bentham. Não é o episódio que eu mais gostei, assim, mas como o Vitor falou, né, às vezes os bons episódios nem sempre são felizes, né? E foi um episódio, assim, importante, foi um episódio bem feito, bem construído, bem, sabe, desenrolado. Então, ver ali toda a trajetória do Loki tentando conquistar ali as pessoas, né, convencê-las a voltar para a ilha e só levando patada, né? Foi duríssimo de ver. E, novamente, porque ele sai da ilha lá todo determinado, né, com uma missão, e ele tá confiante disso, e quando ele chega para falar com as pessoas, sabe, ele vai só perdendo aquela confiança, perdendo aquela esperança, até chegar ao ponto de provocar, né, sua própria morte. Então, aquilo que a gente já conversou na gravação do ranking, né? De todas as formas, teria sido muito péssima a morte dele. Tanto o suicídio, quanto o Ben ter matado, né? Então, por isso que eu achei que não. Por conta dessa tragédia toda, a ilha, que já tinha feito, né, algo por ele, né? Beneficiado com o movimento das pernas, eu pensei, não, faz sentido ele ter que voltar para a ilha, mesmo só o corpo ali, para que a ilha pudesse... Eu acreditava sinceramente na ressurreição do Loki. Eu também tinha acreditado. Eu acreditei e ignorei todos os sinais do Ben falando, né? Que não, eu já vi muita coisa... já vi muita coisa acontecendo na ilha. Agora, quem morre, tá morto, né? E o que aconteceu mesmo e não muda. Então foi um episódio muito duro mesmo de assistir, mas até o final eu estava em negação, sabe? Eu acho que quando eu falei ali que esse episódio ele tem uma vibe diferente, tem o fato de que esse episódio não tem brecha de alívio cômico ou alívio de subtrama B ou personagem. É aquele troço martelando até culminar com o homicídio, né? O homicídio. Porque, assim, até a cena em si do suicídio, que é essa questão de você querer tirar a própria vida, isso já é algo muito pesado para aquele momento. E aí, quando o Ben consegue tirar, a gente acha que vai ter um alívio até o momento chave do Ben. E aí rola a morte de verdade. A gente fica muito em choque. E é sempre down, é sempre pesado, sempre... Nunca, né? E ele parece um mini-filme, né? Com começo, meio e fim, sei lá. Ele essa sensação. Muito bom, gente. E você acreditou o quê? Que o Loki tinha ressuscitado? Claro. Tipo assim... Não, quando aparece ele na praia, dá uma coisa assim...
Meu comedor de manga favorito. Escolhido pela ilha. Sim. Divino. E aí você fica, caraca, ele foi ressuscitado, que louco. Porque você já tá predisposto a acreditar nisso. Você já quer que isso aconteça. E quando... Porque você já viu tanta coisa acontecendo na ilha, eu falei, claro que é possível isso. Sim. Mas é isso que eles fazem, eles usam isso, esse pressuposto de a galera já viu tanta coisa na ilha que eles vão acreditar. E aí joga pra gente, a gente fica que nem besta, acreditando, não tem como. E se quando vocês reassistirem a série, é de ficar muito puto, cara. Tu vê assim, caralho, tá na cara que não é ele. Porque assim, os diálogos, cada diálogo que ele fala com o Ben ali, com as outras pessoas, com a Sam ali. Véi, caraca. Cara, a gente comentou também as expressões, os olhares. O sorriso O sorriso dele. A gente comentou tudo, mas nunca passou Tem uma cena no episódio Namastê, no 9, que a Sam tá lá com o Lapidus na acampamento abandonado à noite, assim, né? E aí o Ben tá lá também. E aí o Ben fala, olha, o que tá pra sair dessa mata é algo que eu não posso controlar. Melhor você... Aí a gente acha que vai sair o monstro, uma fumaça, o monstro. E aí sai o Loki. Só que é o Flock. É uma ironiazinha, né? Nossa, gente. É isso. Agora tem a questão do Ben, né? Que você pensa, o Ben super manipulador, todas as temporadas manipuladorzaço. E aí a gente vê o quanto na temporada inteira ele foi manipulado. De todas as maneiras possíveis, né? Sim. Até quando ele achava que não estava sendo manipulado, que estava manipulando, ele estava sendo É isso. Quero saber de você, sua lista, tudo que você achou dessa discussão aqui. Se a gente perdeu, esqueceu de falar alguma coisa, fica à vontade para comentar aí que a gente responde, tá bom? Muito obrigado. Até a 6ª temporada.